Fala galera, beleza? Tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Estão se cuidando? Estão fazendo tudo certinho? Sim? Bom, trago para vocês hoje, além dessa primeira pré-aula que você já viu, então são duas. Se você tá vendo essa por primeiro, tá errado. Volta lá e vê a outra rapidinho. Fechou? Que ela é rapidinha, tem 6 minutinhos. Volta lá e assiste. Essa é a segunda. Beleza? Não só é a segunda, como a mais importante para você entender daqui para frente. Beleza? Você vai conectar o que a gente falou semana passada, lembra de energia interna, trabalho, calor e tudo mais, certo? E a gente vai conectar com entalpia, com termoquímica, que é onde a gente quer chegar e é onde a gente quer bagaçar. Fechou? Então, a gente vem para comentar sobre essa palavrinha aqui que você vai cansar de ouvir daqui para frente, porém, é muito legal essa matéria, vocês vão adorar, eu juro. Beleza? Que é entalpia. Então, galera, a gente tem que chegar no conceito de entalpia, tanto matematicamente como definição. Beleza? Vamos começar da semana passada, quando você viu que a energia interna ela podia variar de duas formas. Ou cedendo ou absorvendo o calor da vizinhança, no caso o sistema, ou realizando trabalho, certo? Transformando essa energia, tanto o sistema realizando o trabalho, quanto ele recebendo o trabalho. Beleza? Só quero deixar muito claro uma coisinha. O Marcos perguntou para mim e eu faço questão de fazer essa observação e mostrar para vocês, beleza? Que na física, os físicos eles usam o sinal de menos aqui, que menos trabalho. E isso se deve a quê? Tem alteração? Não. Ainda isso aqui, galera, nada mais é do que a lei da conservação de energia, beleza? Que a energia interna do sistema, ela tem o calor cedido ou recebido e o quanto de trabalho foi realizado, tanto o sistema quanto a vizinhança, beleza? Só que para a química, a gente considera que o sistema, quando ele está sofrendo trabalho, certo? Quando ele não é ele que está realizando, quando ele está sofrendo, que a gente pode falar que é um gás sofrendo compressão, alguém está agindo comprimindo o gás. Então, como o sistema, o gás, está sofrendo esse trabalho, o trabalho é positivo. Lá na física, eles consideram o contrário. Então, para eles, o sistema sofrendo é negativo. E por isso, da mudança do sinalzinho aqui no meio. Beleza? E para completar, que a gente já viu, quando o sistema realiza trabalho, ele é menor que zero, ele é negativo. É um trabalho de expansão do gás. Beleza? Então, só para deixar isso muito claro para a gente. Embora isso vai nos ajudar a chegar nesse lado. Por quê, galera? A gente está falando de química. Então, a gente vai começar a trabalhar essa energia nas reações. Fechado? Como que vai funcionar isso? Como a gente está em química, a gente vai trabalhar com reação. Beleza? A energia envolvida em uma reação. E claro, a gente vai trabalhar com a parte gasosa, com a parte dos gases, principalmente com essa definição da termodinâmica que a gente vai emprestar aqui e nos ajudar em um ponto. Beleza? Então, galera, para um gás numa reação, se eu estou formando um gás do lado dos meus produtos, esse gás ele tende a ocupar o espaço, ele tende a empurrar as paredes do meu sistema. Beleza? Então ele tende a fazer uma expansão, ele tende a se expandir para fora do meu sistema, beleza? Então ele vai fazer com que esse volume aumente, certo? Dá uma olhadinha nisso aqui, ó. Expansão, a gente acabou de anotar aqui, trabalho de expansão ele é negativo. Trabalho de expansão é negativo. Só que qual que é o detalhe? Para trabalho, a gente vai considerar o trabalho de um gás, e vocês já devem ter visto isso em física, essa fórmula, pode ser feito pelo produto da pressão, desde que esse trabalho seja feito a pressão constante, vezes a variação do volume, certo? Então o trabalho de um gás a pressão constante é a própria pressão multiplicada pela variação do volume inicial e do volume final dele, beleza? Então, primeiro, a pressão tem que ser constante aqui, lembra, para representar que é constante, é só botar o asterisco, certo? ΔV nada mais é que o volume final menos o volume inicial, que vocês já viram tantas vezes, delta velocidade, delta aceleração e por aí vai. Então não altere isso aqui. E o menos tem a ver com o trabalho de expansão, e o trabalho é negativo. Então a gente importa essa fórmula bonitinha, fofinha, para entender um pouquinho disso.
Então eu vou pegar essa expressão aqui, ó, a do lado direito da primeira lei da termo, que eu vou isolar o Q e trazer o ΔU, beleza? Ou eu posso isolar simplesmente o trabalho e jogar ele para lá. Se ele está positivo, ele vai para lá negativo e a gente tem isso aqui, beleza? Então eu só reescrevi isolando o calor. Galera, eu posso substituir esse trabalho aqui, ó. Então o trabalho que eu tinha aqui, o negativo, entra com, dá uma olhadinha, esse menos trabalho vai ficar menos P vezes ΔV. Menos com menos vai dar mais. Por isso que eu consigo reescrever o calor é igual ΔU, variação da energia interna, mais PΔV, que é o trabalho realizado por um gás. Beleza? Senhor, está dando toda essa volta, aonde você quer chegar com isso aí? Eu quero chegar no seguinte, galera. Vocês também já devem ter visto isso em física, e isso é muito legal, que diz o quê? Eu tenho o ΔU, que é o que a gente chama de variável de estado, que tem o delta, que significa que depende da situação inicial e situação final e nada mais. Não depende do caminho percorrido, depende o estágio de início e o estágio de fim, beleza? E aqui, o outro membro da minha soma, eu tenho outro delta, beleza? Eu tenho o ΔV influenciando nesse detalhe aqui, tá bom? E daí o que acontece com esse ΔV? Eu tenho uma variável de estado, duas variáveis de estado, uma a cada lado da adição. Eu tenho uma expressão que só condiz com variáveis de estado, beleza? O P é constante, mas os demais são variáveis, certo? E de estado, ou seja, elas têm variação que depende só do estágio final e o estágio inicial. Se eu tenho alguma coisa igual a só variáveis de estado, eu também tenho que ter a variação antes do igual, beleza? Como eu não posso colocar o ΔQ, a gente adota que a variação da energia interna mais a pressão vezes a variação do volume, a gente vai ter que aderir a uma variação também, e a gente chama isso de variação da entalpia. Aí entra a palavra que eu queria. Então, entalpia, ela nada mais é do que representada pelo símbolo do ΔH. É a variação da entalpia, beleza? A gente só calcula a variação de entalpia, certo? Entalpia mesmo é o H, mas eu tenho umas coisas para comentar com você um pouquinho mais para frente, beleza? Então, eu tenho o ΔH, que pode ser igual ao calor, beleza? Então, eu falo que o calor cedido ou recebido ao fim de uma reação química, eu analiso ele de uma forma que a sua variação de energia é chamada de variação de entalpia. Nada mais é que o delta do calor cedido ou recebido em uma reação. Beleza? E a gente confirma isso aqui no final, lembrando que ΔH é a variação da energia interna menos o trabalho, beleza? Então ΔH, a variação da energia química da reação, é nada mais nada menos do que a energia que tinha ali armazenado, menos o quanto de trabalho vai realizar. Lembra aqui, ó, quanto de trabalho vai realizar esse gás. E se eu substituir o ΔU por Q mais trabalho, eu corto o trabalho positivo com o trabalho negativo, eu tenho confirmado que o ΔH, a variação da entalpia de uma reação, nada mais é do que o calor cedido ou recebido na minha reação. Lembrando que tudo isso só acontece se meu gás estiver numa reação a uma pressão constante. Para isso aqui valer, senão esquece. Fechou? Com isso, galera, eu confirmo toda a minha hipótese. Eu cheguei a deduzir isso aqui para vocês. É interessante para a gente começar. Aí a gente viu que entalpia se encaixa aqui no final como nada mais, nada menos do que sendo aquele calor ou doado ou recebido ao fim de uma reação, certo? Para uma reação acontecer ou o que for em relação a ela, beleza? E galera, a gente tem essa ideia aqui, ó, dá uma olhadinha. A gente tem que ΔH nada mais é do que a variação da entalpia de uma reação. Ou seja, o quanto ela precisa de calor para acontecer, o quanto ela cede de calor
certo? Então a gente vai nesse rumo, nesse sentido. Só que dá um detalhe no seguinte, tá vendo que a gente puxou o delta? Porque naquele momento eu só tinha variáveis de estado e eu não vou calcular o H sozinho. Eu sempre tenho a variação da entalpia. Eu nunca vou calcular a entalpia sozinho. Não há um aparelho, não há uma forma, pelo menos hoje, de calcular a entalpia de cada coisa, beleza? A gente só consegue calcular a variação da entalpia a partir de outros métodos, certo? Então só a variação, a entalpia e se o H a gente não consegue calcular, não tem como a gente calcular hoje, beleza? Só que o que acontece, galera? Esse ΔH, ele pode ser reescrito, claro. Se ele é um delta, ele pode ser reescrito como ΔH é igual ao H final, ou seja, a entalpia final do processo, menos a entalpia inicial, beleza? Essa é a ideia que a gente tem, final menos inicial, tranquilo? Aí acontece o seguinte, final, o que eu quero dizer com final de uma reação? Final, eu estou sempre me referindo aos produtos, que entre aspas é o final da minha reação. Inicial, eu estou me referindo aos reagentes, que entre aspas é o começo da minha reação. Então eu posso resumir isso aqui como sendo ΔH, a entalpia dos produtos, menos a entalpia dos reagentes. E aí fica show de bola. Aí fica show de bola. Só que você falou assim, professor, que entalpia eu não consigo calcular, certo? Você falou que entalpia não tem como calcular. Como que eu vou fazer o produto menos o reagente de uma reação? Você vai fazer o seguinte, mais para frente você vai aprender que a gente usou um padrão. Lembra de padrão que a gente já comentou? A gente usa um padrão e a partir desse padrão a gente calcula uma variação. Então a gente vai considerar um padrão para uma entalpia zero. E daí a gente considerando ali como zero, a gente consegue calcular todas as variações para saber essa variação da entalpia. Então a gente vai calcular a entalpia dos produtos dessa forma, pela variação dele, e a entalpia dos reagentes também pela variação deles. Beleza? Então é uma coisa que a gente vai aprender um pouquinho melhor mais para frente, certo? Como que a gente vai calcular isso? Os métodos que a gente vai usar, beleza? Mas lembrando, só o H de entalpia não é possível calcular, a gente não consegue. Então tudo a partir daqui a gente vai fazer entalpia dos produtos de uma reação menos entalpia dos reagentes. E claro, galera, isso lembrando que numa reação que o A forma o B, eu sei que o A, ele é o cara que está antes da seta, ele faz parte dos reagentes. E o B, que está posterior à seta, faz parte dos produtos, é aquilo que será formado. E para a gente finalizar esse vídeo aqui com chave de ouro, para você sair daqui tinindo, a gente vai lembrar que serve também, a gente já viu isso para o ΔU, mas semelhante ao ΔU, se meu ΔH, se minha variação, ela for considerada maior que zero, ou seja, positiva, eu tenho um processo endotérmico. Então eu tenho um sistema endotérmico. O que está envolvido no sistema, que é a reação, ela absorve todo o calor da vizinhança, todo o calor do ambiente em volta dela para ela, beleza? Para ela poder acontecer. Então tem todo aquele lance também da vizinhança em volta ficar frio, porque ela está perdendo calor para o sistema, para a reação. E claro, o contrário, se o ΔH ele for menor que zero, ele for negativo, deixa eu fazer a seta para não confundir, ele é exotérmico, exotérmico. Por quê, galera? Porque daí eu tenho um sistema que está liberando calor, liberando energia, certo? E daí tem aquele lance da vizinhança como um todo que está em volta receber esse calor e esquentar, aumentar a sua temperatura, desde que não seja o seu vídeo anterior uma mudança de fase, beleza? Então o que a gente viu para ΔU segue exatamente para o ΔH.
Para finalizar agora, sério, como que a gente interpreta isso? Deixa eu pegar uma caneta boa para a gente interpretar isso. É o seguinte, se for endotérmico, galera, presta atenção no negócio. Endo significa que está positivo, a gente tem que o ΔH dos reagentes é a parte negativa, porque ó, negativo H dos reagentes, beleza? A parte positiva disse aos produtos. Então, se a energia dos produtos ela for maior, significa que eu tinha uma energia mais baixa e eu subi essa energia, beleza? Então, se o produto é maior que o reagente, eu tenho um ΔH positivo, é endotérmico. Agora, se isso não acontecer, se eu observar que a partir dos reagentes a energia desceu para formar os produtos, ou seja, a entalpia dos reagentes ela é maior, o que acontece? A parte negativa da minha conta ela vai ser mais alta. Então, quando eu fizer a subtração, vai dar negativo. Então, toda vez que a entalpia dos reagentes for maior que a entalpia do produto, eu tenho uma reação exotérmica, porque a parte negativa da fórmula vai ter um valor maior do que a parte positiva. Beleza? Então, é isso que eu tinha para falar hoje para vocês, perdão, sobre todos esses detalhes, mas que assim, não são coisas difíceis, só é muita informação. E eu preciso que você faça resumo, que você anote, que isso aqui é uma coisa que vai te ajudar a entender quando chegar nas contas, quando chegar em uns gráficos, que eu prometo, não é chato, é legal entender isso aqui. Eu tô te avisando, beleza? Você vai gostar. Seguinte, finalizando, ΔH eu tenho a fórmula, H do produto menos H do reagente. A gente vai comparar isso com um padrão lá na frente para a gente poder analisar, então não se preocupa. Só que lembra do detalhe, eu não consigo calcular H sozinho. Entalpia eu não consigo porque ela é uma variável de estado. Ela precisa do delta, ela precisa do final e do inicial apenas. Beleza? Tranquilo, espero que vocês tenham entendido isso. Fechou? E claro, como que eu calculo o ΔH? Como que eu faço essa variação de entalpia? Eu uso um aparelho que eu chamo de calorímetro. Calorímetro. E isso é o que eu vou falar na live daqui a pouco para vocês. Fechou? Então a gente vai comentar sobre calorímetro, eu vou te explicar. Ó que da hora! Eu vou te explicar como que eu vejo a parte das calorias, quantas calorias tem um alimento, um carboidrato, uma gordura, certo? Uma proteína. Então eu vou te explicar tudo que diz respeito àquelas calorias que aparecem. O que significa? Tem tudo a ver com isso aqui e tem tudo a ver com calorímetro, que é o que eu falei, que é usado para a gente calcular. Beleza? Então vou explicar tudo bonitinho. Não perde isso aqui, não perde a live e vamos que isso aqui tem tudo para você gostar e eu gosto mais ainda. Fechou? Beijo no seu coração, até a próxima, até daqui a pouco. Fui!